Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo João. Nós começamos na quarta passada e fizemos a introdução. Então hoje nós vamos estudar os primeiros versos do livro. Então abra lá, João, Evangelho segundo João, no capítulo 1. Vou fazer um teste usando o projetor, não estava usando, a gente estava fazendo uso do quadro, mas é que é muita coisa para colocar no quadro, o quadro não ia caber. Então, a alternativa seria o projetor, então vamos ver se dá certo. O que eu não gosto muito é que acaba que me distrai, porque eu tenho que dividir a minha atenção, né, com o projetor, com a palavra de Deus, com as anotações, e talvez vai causar a mesma distração nos irmãos, né? Então, tomara que você fique o mais atento possível, né, à palavra de Deus, que é o mais importante. Tomara que você não perca, né, ela por nada. Então, né, é uma ferramenta que a gente tem à disposição e podemos usar. E né, vamos pedir a Deus que Ele abençoe esse estudo. Irmão Davi, pode orar por nós, por favor, irmão? Amém. Então vamos lá no primeiro verso. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Dos versos 1 a 3, nós podemos encontrar aí algo que podemos intitular de a palavra eterna. A palavra eterna. Então, algo que os irmãos já devem ter notado, né, são 4 evangelhos que nós temos. Os evangelhos são o quê? As boas novas. E esses detêm em nos contar as boas novas com relação ao Senhor Jesus Cristo. E aí Mateus vai nos apresentar Cristo como Rei. Marcos vai nos apresentar como servo. Lucas vai nos apresentar como Filho do Homem. E João vai nos apresentar como Filho de Deus. E algo interessante é que tanto Mateus quanto Lucas, eles vão começar e vão trazer para nós genealogias de Nosso Senhor. Só que você não vai encontrar nenhuma genealogia em Marcos. E por quê? Porque Marcos, ele apresenta Jesus como servo. E o servo, não importa qual é a genealogia dele, ele não tem direitos. Agora, João também, ele não nos traz genealogia, mas sabe o que João faz? Ele volta até o princípio. E ele vai nos dizer que no princípio era a palavra. Interessante que João, ele começa o seu evangelho bem parecido como Moisés, ele vai começar o primeiro livro da palavra de Deus, o Gênesis. E no capítulo 1, no verso 1, você lê como? E no princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio. Então João faz o quê? Ele volta até o princípio. E ele vai nos revelar que no princípio era a palavra. Agora, nós precisamos saber quem é a palavra. E essa palavra, né, o texto, a continuidade do texto já vai revelar para nós quem era a palavra. A palavra estava com Deus. Mas não apenas estava com Deus. Olha só como termina. João vai terminar dizendo, e a palavra era Deus. Era Deus. Outra coisa interessante que nós podemos notar de João, é que João, ele vai começar o evangelho, segundo João, sobre nosso Senhor Jesus, e ele vai começar falando do princípio. Mas também podemos lembrar que foi a João que foi dada as revelações
finais. Então, João, ele compreendeu quem era aquele que estava no princípio, e ele também entendia o que sucederia no final de todas as coisas, na consumação de todas as coisas. E olha, pela palavra de Deus, eu sei o que, como foi no princípio, e eu entendo também como vai ser a revelação, na revelação de Deus, pela revelação de Deus, como será o fim de todas as coisas. Você sabe? Você sabe como tudo começou e sabe como tudo vai terminar? Olha, o mundo, ele não tem essa resposta, mas o crente bíblico tem. Se você crê que esse livro é as exatas palavras de Deus, então você sabe como tudo começou. E você sabe como vai terminar. E olha, graças a Deus, eu sei, eu queria falar nós, mas porque eu queria te incluir nisso. Porque olha, eu sei como termina essa história, e eu sei que o final dela é feliz. Graças a Deus, o final é feliz. O final, eu já li o final do livro, e é maravilhoso. Eu sei o que me aguarda. Aí a pergunta que você deveria levar contigo, e uma pergunta que deveria ecoar no seu coração e na sua mente é: você sabe o que te aguarda? O que te aguarda? Você sabe? Olha, graças a Deus, o que me aguarda não é um sepulcro, não é um caixão, não é 7 palmos para baixo dessa terra. Tem algo muito melhor que me espera. E eu já li sobre essa cidade, e é maravilhosa. Então, no princípio era a palavra estava com Deus. Olha, compare também como João, ele vai dizer na primeira carta que ele escreve. Então, guarde João 1 e compare com 1 João, capítulo 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos apalparam a palavra, de novo. João, ele volta a mencionar o princípio, e novamente ele volta a mencionar a palavra, só que agora acompanhado de a palavra da vida. De quem João está falando? Se você conhece a palavra de Deus, você já sabe quem é a palavra. E é interessante que a palavra de Deus, ela faz uma distinção entre a palavra de Deus, com P maiúsculo, e a palavra de Deus com P minúsculo. Talvez você pense, mas isso deve ser, qual é a importância disso? Será que isso é importante? Compare com outro texto, Apocalipse capítulo 19, verso 13. E ele estava vestido com veste banhada em sangue. Tomara que você saiba quem é ele. Eu sei quem é ele. E João, ele vai identificar esse sujeito. Olha só como ele vai identificar ele. E o seu nome é chamado de, preste atenção, a palavra de Deus. A palavra é maiúsculo? É maiúsculo. Quem é a palavra com P maiúsculo? É Jesus. A palavra de Deus com P maiúsculo é Jesus Cristo. Mas agora, olha, compare com 1 Tessalonicenses capítulo 2. Primeira Tessalonicenses capítulo 2, verso 13, por isso também damos graças a Deus sem cessar, porque havendo recebido de nós, preste atenção, a palavra da pregação de Deus, a recebeste
Preste atenção agora. Não a palavra de homens, mas segundo é, na verdade, a palavra de Deus. O P aí é minúsculo. A palavra de Deus. Por que o P aqui é minúsculo? Do que, no caso, o apóstolo Paulo, ao que o apóstolo Paulo está se referindo? A Escritura. É a Escritura divinamente inspirada. Ou seja, uma Escritura viva. Viva. Então, no princípio, quem nós encontramos no princípio? Cristo. E ele não apenas estava no princípio. Ou seja, então seria impossível você admitir aquilo que a ortodoxia ensina com o teotóxo, querendo dizer que Maria é mãe de Deus. Isso é impossível, porque Maria não estava no princípio, mas a palavra estava. A palavra estava. E no princípio não havia mais ninguém a não ser o Pai, a palavra e o Espírito. Compare com 1 João, capítulo 5, 1 João 5, e o verso 7. Primeiro João 5, 7. Porque 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra, P maiúsculo, quem que é? Cristo, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Os 3 são um. Agora eu vou ler para você de uma versão corrupta. Essa aqui é a tradução do Novo Mundo. Sabe quem usa essa versão? Testemunho de Jeová. Mas olha, sabe quem acompanha essa mesma leitura? Se você pegar o texto na Bíblia Católica, na Nova Versão Internacional, na linguagem de hoje, nas versões que tomam por base o texto crítico, a leitura vai ser mais ou menos a que eu vou ler para vocês agora, para os irmãos agora. Preste atenção, 1 João, capítulo 5, verso 7, acompanha na sua Bíblia aí, porque são 3 os que dão testemunho. Acabou o versículo. Acabou o versículo. Não tem mais nada. É só isso. Tem 2 pontos. E mais nada. Aí, o verso 8, eles vão falar assim: e o Espírito, e a água, e o sangue. E os 3 estão de acordo. Se você ler o 8, você vai ver que a bagunça que foi feita. Foi omitido. Toda a passagem que diz o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Por que será que foi omitido? Eu sei por que foi omitido. Agora eu vou ler para você porque você vai entender por que foi omitido. Vou ler para você João, capítulo 1, verso 1. Você voltar lá, você consegue acompanhar comigo. Nova versão não. Aqui é tradução do Novo Mundo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. E sabe o que é mais ridículo? O um está entre parênteses. Deus está em minúsculo. Minúsculo. Compare com 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, para você ver quem é Deus minúsculo. Quatro. Nos quais o Deus deste século, o Deus deste mundo, desse século é a CF, cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe para eles. Quem é o Deus desse mundo? Satanás. Então, olha, talvez você pense, mas olha que bobeira, qual é a importância de um P maiúsculo ou um P minúsculo? De um D maiúsculo ou um D minúsculo? D minúsculo é Satanás. Então eu tomaria mais cuidado na escrita para, ao invés de mencionar Deus, eu não quero mencionar Satanás.
Então, eu tomo cuidado na escrita e eu jamais vou fazer o uso, né, do D minúsculo, a não ser que realmente eu queira falar a respeito de Satanás, como Deus desse mundo. Mas se essa não é a sua intenção, se você quer se referir a Deus, isso na escrita, agora eu sei, hoje em dia, as pessoas estão nem aí com a língua portuguesa, né? Ela é muito mal falada e piorou quanto à escrita. Mas se você, né, se importa com a verdade, eu creio que toda palavra é importante. Seja a palavra dita, seja a palavra escrita. E olha, outra coisa interessante, no princípio era a palavra. No Velho Testamento, você não vai encontrar nenhum texto onde você vai notar ali uma revelação de Jesus Cristo como Filho de Deus. Não tem. Não tem nenhum texto que diz respeito a... Agora, é claro, falar, né, algo que parece óbvio, porque se Jesus Cristo, ele toma a forma de homem, ele se encarna no Novo Testamento, então como poderíamos achá-lo no Velho Testamento? Mas ele está lá no Velho Testamento, porque o texto nós acabamos de ler, em João capítulo 1, verso 1, diz que no princípio ele estava com Deus. Ele estava com Deus no princípio. Olha, Gênesis capítulo 1, verso 3. E disse Deus, sabe o que é interessante? Toda a criação, ela se fez, ela se formou, tomou, né, a sua forma. Como? E disse Deus, pela palavra de Deus. Deus falou e a coisa aconteceu. E disse Deus, haja luz e houve luz. Se você comparar isso, compare com Colossenses capítulo 1. Jesus não era um espectador na criação. Quando você lê que ele estava com Deus, talvez você pense, ele estava assistindo. Não. Colossenses capítulo 1. Verso 15. O qual é a imagem do Deus invisível. Sabe o que é interessante? Nós estamos há quase já 2000 anos desde que a palavra eterna se fez carne e veio entre nós. Quase 2000 anos que ele pisou aqui nessa terra. E ainda hoje, para muitos, é desconhecido a sua verdadeira identidade. Eu lembro uma vez pregando lá no presídio, pregando sobre a divindade de nosso Senhor Jesus, e um detento gritou assim, Deus é Deus, como que, né, não aceitando aquilo que eu estava dizendo e, né, repudiando aquilo. Ele teve a coragem de falar. Eu sei que muitas pessoas, elas não têm essa coragem de falar, mas elas não aceitam isso, que Jesus Cristo, ele é Deus. Agora, não um Deus como o testemunho de Jeová vai ensinar, um Deus criado, um Deus pequeno, um deusinho, não. Ele é Deus. Como nós vamos ver aqui, o verso 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, quem é o sujeito? É Cristo, é a palavra. Todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e por Ele todas as coisas subsistem. Ele não é um espectador, Ele não é um deusinho, Ele não é um Deus menor, não é um Deus criado, Ele é Deus. Deus, segunda pessoa da Trindade. Ele é um com o Pai. E Ele jamais Ele usurpou algo que não era. Então, na eternidade, o termo palavra foi usado para descrever Jesus Cristo
ao invés do termo filho, como na Trindade em Mateus 28:19. Então, na Trindade e no Novo Testamento, nós vamos encontrar o uso do termo filho, Jesus como filho. Mas no Velho Testamento ou na eternidade, não foi usado dessa maneira. Nós não vemos esse uso. Agora, por que Deus ele se manifesta como a palavra? Naturalmente, a explicação é tão simples que uma criança entenderia. João, ele está escrevendo um livro que contém palavras. Os homens se comunicam como? Palavras, por palavras. Se houvesse um Deus e ele quisesse se comunicar com o homem, como ele faria isso sem palavras? Jó 23:12. Nem me afastei do mandamento dos seus lábios, estimei as palavras da sua boca mais do que o meu alimento necessário. Vamos lá volta para João capítulo 1. Então, tomara que agora você consiga identificar quem é a palavra. A palavra estava com Deus e não apenas assistindo tudo sendo criado, mas agindo ativamente. Aí você fala assim, mas quem criou então tudo? O universo e o ser humano? Quem criou tudo? Deus Pai. Quem criou tudo? Deus Filho. Quem criou tudo? Deus Espírito Santo. Deus Pai, ele disse. Deus Filho, ele foi operando. E Deus Espírito Santo também tem sua parte. Olha Jó capítulo 34. Jó 34. Ou é 33? Vou chegar lá e eu confirmo. 33:4. Jó 33:4. O Espírito de Deus me fez, e o fôlego do Todo-Poderoso me deu vida. Eu posso dizer que eu fui criado por Deus Pai. E eu posso dizer que fui criado por Deus Filho. E eu posso dizer que fui criado por Deus Espírito Santo. Por quê? E olha, eu não estou me contradizendo em nenhum momento, porque os três são um. Assim como você é três. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, vai dizer que você é três. Você é alma, espírito e corpo. E você foi criado à imagem e semelhança desse Deus que te formou. Você não é um acidente cósmico e não está aqui por acaso. Você é fruto de um Deus inteligente, consciente, com propósito, e Ele te fez com um propósito e para que você fosse para o prazer da sua glória. Fosse um prazer para Ele. E olha, o triste é que com a queda do homem, volta para João, para nós vermos essa questão. O homem não é mais um prazer para Deus. Tanto que após a queda, quando Deus ele vai observando o homem, não passa muito tempo. Aí Deus vê, isso já no capítulo 6, a queda acontece no capítulo 3, e já no capítulo 6 o Senhor olha para a terra e ele vê o quê? Gênesis 6:11, você vai ver que o Senhor olha e vê violência e corrupção. A terra estava cheia de violência e corrupção. Vamos voltar aqui para João capítulo 1. Então, o verso 2 vai dizer, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, é a palavra eterna, participando ativamente da criação. Do verso 4, eu esqueci de passar aqui. No verso 4, a gente vai encontrar, do 4 ao 9, o tema da verdadeira luz. E olha só no 4. Nele estava a vida.
A vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos os homens, através dele, pudessem crer. Ele não era a luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Aquele que era a verdadeira luz, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, ele não apenas estava com Deus, ele não apenas é agente de toda a criação, ele também é quem deu origem à vida. Por quê? O verso 4 vai nos dizer que nele estava a vida. Nele. Então ele é o doador da vida. Ele é o doador tanto da vida física, que você agora, né, é mantido vivo e com o fôlego, né, no pulmão. Eu acho muito interessante, né, o caso, como Deus ele vai confrontar Belsazar, e quando ele estava fazendo um banquete, e nesse banquete ele estava lá usando os vasos da casa do Senhor, e usando aqueles vasos em honra a falsos deuses, então blasfemando Deus. E Deus ele vai, né, escrever com a sua mão na parede uma escrita de julgamento e condenação para aquele homem. E olha, isso é um retrato, né, daquilo que é a palavra de Deus. E olha, ela pode ser para você uma advertência, né, da sua condição, e você poderia ter a chance de se arrepender antes que seja tarde, ou então, o caso seu vai ser que ela vai te condenar. Porque no final de todas as coisas, como João mesmo vai nos escrever, haverá, quando essa terra não houver mais, e nem mesmo os céus, haverá um trono, um grande trono branco, suspenso sobre o nada, e sobre esse trono o Criador, o juiz que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, e ali todos os mortos vão se apresentar diante dele, e vão ser julgados, segundo as coisas que estão escritas nos livros. E olha, livros vão ser abertos, e um deles com toda certeza é esse. Então, esse mesmo livro que traz para você a revelação perfeita desse Deus que te formou, ou ele vai servir para a condenação eterna da sua alma, ou ele vai servir para a salvação eterna da sua alma. João 5:24, o Senhor diz: na verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se você já deu ouvidos a essa palavra e creu nela, você não entrará mais em condenação. Você não estará mais nesse dia de julgamento. E essa palavra não mais servirá para a sua perdição eterna. Pelo contrário, ela serve para a sua salvação eterna. Minha alma foi salva por conta destas palavras. E olha, você não precisa fazer como o catolicismo romano ensina, que você tem que chegar até Maria, porque Jesus está zangado e você não vai conseguir, você não vai ter sucesso com ele. Ela vai mediar para você. Jesus Cristo ele fala: vinde a mim todos vós. Ele diz que todo aquele que chega a ele, de modo algum ele lança fora. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo homem. Então é ele que vai mediar o seu caso. E olha, ele é compassivo. Você não vai encontrar ninguém com tamanha compaixão e paciência e graça. Você não vai achar. Não vai achar. Você deve chegar até ele, Cristo, sem intermediadores. Não deixe que ninguém interponha, se coloque no meio entre você e o Senhor Jesus Cristo, porque ele é quem lhe deu vida e quem está te sustentando vivo até esse momento. Nele estava a vida era a luz dos homens. Sabe outra coisa interessante aqui? Olha só, aparece ao mesmo tempo a luz, né, e a vida. E a vida era a luz dos homens. E é muito interessante essa questão, porque em relação à vida, né, tanto humana quanto animal, vegetal, tudo depende dessas duas coisas. Já percebeu? Você lembra no tempo de escola, estudando fotossíntese a respeito da vida, né,
das plantas e com relação também aos animais, tudo depende dessas duas coisas, sol e luz. Tira o sol e aí não teremos luz e automaticamente acabou vida. E aí, o verso 5 diz, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A luz brilha nas trevas. É um retrato. Note que João, ele volta lá no Gênesis. Ele já citou o princípio, ele cita que a palavra estava no princípio com Deus, que a palavra deu origem à vida, e agora também ele faz aqui uma menção às trevas, e essas trevas diz respeito ao quê? Se você estava aqui no domingo pela manhã, né, você ouviu a suposta teoria da brecha, o que para alguns é uma heresia, mas olha como que combina muito bem com aquilo que João está tratando aqui. E a luz brilha onde? Nas trevas. Quando nós voltamos para o primeiro capítulo do Gênesis, e Moisés vai descrever e narrar para nós como tudo aconteceu, antes do Senhor, quando o Senhor diz no verso 3, haja luz e houve luz, antes havia o quê? Trevas. Havia trevas. Mas olha, que interessante, o que nós vamos encontrar do verso 3 em diante é a criação adâmica. Mas antes da criação adâmica, nós tivemos uma outra criação de seres angelicais, de seres espirituais, de querubins, de serafins, de anjos. E esses seres, o que aconteceu com parte deles? Uma rebelião, trevas. Um reino de trevas foi instaurado. Um reino paralelo ao reino de Deus. Uma destruição resultado disso. E aí, o que nós temos? E as trevas não o compreenderam. Satanás, quando se rebelou contra Deus em seu coração, ali ele deu lugar às trevas e aquelas trevas não compreenderam. Olha, Satanás, o termo, Lúcifer, é portador de luz. E ele guardava o trono de Deus. Imagina a glória, o resplendor, o qual Satanás assistia, estava diante. E o que acontece com ele? Trevas entraram. E o que nós vamos ver também a partir de Gênesis 3, com a queda do homem, as trevas entrando. Logo que, estava falando ontem no Instituto, essa questão da queda do homem, e inicialmente você parece que não vê assim, as consequências, elas demoram um pouquinho, eu creio que demorou um pouquinho para cair a ficha deles, porque o Senhor disse que não era para eles comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela eles comessem, eles certamente morreriam. Eles comeram e talvez estavam esperando, vamos morrer. Mas olha, até o termo morrer é um termo que eles não conheciam, é um termo que não fazia parte do Éden, da criação até aquele momento, mas e aí as trevas foram entrando. Mas uma vez que o Senhor chegou lá, na viração do dia, e ele chamou por Adão, o que Adão fez? A luz chegou e as trevas fez o quê? Não compreenderam. Adão buscou se esconder de Deus. Caim se levanta, mata seu próprio irmão Abel, e Deus pergunta, onde está teu irmão? E o que as trevas fizeram? Não compreenderam. E hoje em dia não é diferente, porque a luz manifestou já esse mundo. Para e pensa, o Criador do universo se fez homem e pisou nessa terra. E os seus não o reconheceram. E olha, não só não o reconheceram, mas o mataram. Mataram o Criador. Olha, João capítulo 3, verso 19, vai explicar muita coisa. É engraçado porque o ser humano, na sua incredulidade, ele quer culpar Deus. Ele olha para algumas coisas, algumas injustiças, algumas tragédias, e ele fala, onde está Deus? E ele se revolta contra Deus. Não deve existir Deus, porque olha, como ele permite isso? Mas olha, será que o problema a questão será que é com Deus ou será que é com a criatura?
Onde está as trevas? Não é com Deus. Verso 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque seus atos eram maus. Sabe por que tem guerra? Tanta violência, tantas barbaridades, homens abusando, criancinhas, coisa horrível, coisa, né, horrível de se falar, de se considerar, coisas nojentas que acontecem, mas olha, Deus em algum momento, Deus tem alguma parte nisso? Nenhuma. Nenhuma. Oh, a não ser em que Ele concedeu vida e, além de conceder vida, Ele deu o quê? Liberdade. Aí você fala, não, mas Deus teria que intervir, tá? Então você preferia ser uma marionete? Imagina se você fosse sequestrado e fosse mantido em cativeiro, e o sequestrador lhe dissesse, você tem que me amar. Eu quero que você me ama. Você estaria satisfeito com uma situação dessa? Deus não lhe criou desse modo. Ele não criou nenhum ser desse modo. Ele deu liberdade. E qualquer que quiser o conhecer, ou amá-lo, vai conhecê-lo ou amá-lo por si só. Porque você, na verdade, e a verdade, como Paulo vai dizer para nós em Romanos 3, ele diz que não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Então, a verdade é que nós podemos ser salvos tão somente porque Ele veio nos buscar. Porque Ele veio até nós, porque Ele nos amou primeiro. Por isso, hoje nós somos salvos. Porque Ele me amou primeiro, porque Ele veio à busca daquela ovelha perdida. E aí, né, o arrependimento, a fé é uma resposta. Agora, não que eu estou agora, né, falando como calvinista, né, porque para o calvinista, né, Deus ele é quem faz tudo, no sentido de que Ele vai fazer a pessoa crer. Ele não vai fazer uma coisa dessa, porque não faria nenhum sentido, uma vez que Ele quer que todos os homens se salvem, então era só fazer com que todos crescem, pronto, todos seriam salvos. Mas então, por que todos não serão salvos? Porque não está com Deus o querer, a salvação. Está com quem? Com cada indivíduo. Porque do contrário, Deus seria como o sequestrador, que te manteria em um cativeiro e você não teria escolha. A única escolha sua é amar o seu raptor. Verso 6, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Tem vários textos aqui, mas não dá para a gente entrar em todos. Antes desse entrar nesse texto, vamos pegar esses dois aqui, 1 João 5,7 e João 8,12. Esse nós já vimos hoje. Porque 3 são os que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E os 3 são um. Agora abre lá em João 8,12. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O Senhor Jesus, Ele se apresenta claramente como a luz do mundo. E João está fazendo isso no primeiro capítulo, o identificando como aquela primeira luz que resplandeceu no princípio. No terceiro verso do primeiro capítulo, do primeiro livro da Bíblia. Quando Deus disse, haja luz, e houve luz, aquela luz era a segunda pessoa da Trindade, ali se manifestando, a luz do mundo, a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. E aí, olha só, eu sou a luz do mundo,
quem me segue não andará em trevas. Ou seja, agora a escolha aqui é de quem? É sua. Quem me segue é quem quiser segui-lo. Quem quiser andar na sua companhia, quem quiser andar na sua luz. Só que o problema é, como nós já vimos hoje, e a condenação é essa, em que a luz veio ao mundo e os homens fizeram o quê? Amaram mais as trevas do que a luz. Esse é o problema, entendeu? O problema é que os homens, muitas vezes, são como as baratas. Quando acende a luz, elas correm. E correm para onde? Para as trevas. E sabe o que João fala? Que aquele que pratica o mal, ele não quer ir para a luz. Por quê? Para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, sabe como Deus ele vai fazendo? Ele vai trabalhando no coração do homem, através da sua benignidade, da sua bondade, e isso vai levando o homem ao arrependimento. Mas no final das contas, a decisão final é individual, é de cada um. É sua, é minha, é de todo indivíduo. E a gente vai chegar daqui a pouco nessa questão, quando nós chegarmos no verso 12, né? João 1,12, mas a gente não chegou lá ainda. Mas em relação do verso 6, havia um homem, Deus sempre faz o que faz por meio de um homem. É engraçado, é interessante, porque as religiões, elas sempre, elas se organizam em comitês, associações, convenções, e esses comitês não constroem nada, geralmente não resultam em nada. Eles, né, fazem as conferências em prol de interesses próprios. E é assim que a religião funciona. Conferências não produzem avivamentos. Comitês de revisão simplesmente vendem livros depois de se venderem. Eles já se venderam. Estão fazendo aquilo por dinheiro. O problema é que qualquer país está sempre ligado. O problema de qualquer país está sempre ligado ao cessar de homens piedosos. Olha, Salmo 12:1. Socorro, Senhor, porque o homem piedoso cessa, porque faltam fiéis entre os filhos dos homens. Daqui a pouco nós vamos chegar em eleições, e olha, não espere muita coisa não. Sabe por quê? Porque esse texto aqui cabe muito bem na condição atual de nosso país, e não só desse país, mas de todo o globo terrestre. Socorro, Senhor, porque o homem impiedoso cessa, porque faltam fiéis entre os filhos do homem. Se você quer achar uma condição que combine mais com a sociedade atual, você vai encontrar ela em 2 Timóteo 3. Segundo Timóteo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Isso explica muita coisa. Sabe o que Deus procura? Um homem. Um homem. Nos dias de Jeremias, ele estava procurando um homem. Nos dias do profeta Ezequiel, um homem que pudesse estar na brecha entre o Senhor e Israel. E nenhum foi encontrado. Nenhum foi encontrado. O Senhor procura um homem. Ele está procurando em nossos dias um homem. E olha, com um homem ele faz muita coisa. Você lembra o texto que a gente acabou de ler? Havia um homem, e aí o Senhor vai falar de quem? João Batista. E o quanto ele fez por meio de um homem? Um homem que naquele tempo era um lunático no deserto. Mas olha, um homem
que foi o arauto do rei. Volta lá para João capítulo 1. A história da igreja tem sido e continuará sendo, até o arrebatamento, um homem seguido por um movimento, seguido por uma máquina, seguido por um monumento. O cristianismo bíblico sempre segue a sequência evangelismo, seguido por educação, seguido por cultura, seguido por apostasia, seguido por paganismo. Se você conhece um pouquinho de história da igreja, olha lá para a Europa. Você lembra como era a Europa depois da Reforma Protestante, ou mesmo antes da Reforma Protestante, porque antes da Reforma Protestante havia vida espiritual, porque para muitos é apenas pós-reforma que você vai ter, né, a igreja verdadeira. Essa não é a verdade. Não sei se você comprou essa verdade da Igreja Católica, mas essa não é a verdade. Haviam povos antes da Reforma. Pode pesquisar sobre os valdenses, tenho lido um livro muito interessante sobre esse povo, e há muitos outros, albingenses, muitos outros povos clandestinos, que foram perseguidos, que foram mortos, que foram torturados, queimados vivos, colocados em estacas, degolados. E então é interessante, porque a Europa agora é praticamente pagã. E você pode observar o mesmo segmento: evangelismo, educação, cultura, apostasia, termina em paganismo. E olha, o Brasil ele não está longe, né, do paganismo, não. Não está longe do paganismo, não. Eu creio que a apostasia segue em pleno vapor. Voltando lá para o verso 6, vamos terminar aqui no 6, João 1,6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E olha, esse homem é um tanto excêntrico, criticado no seu tempo, mas ao mesmo tempo temido por religiosos. Um homem que foi respeitado. E ele foi respeitado porque era um homem de Deus. Os covardes não tiveram, os covardes religiosos não tiveram coragem de reconhecer que o batismo dele era de Deus, porque eles não se sujeitaram a esse batismo. Mas é um homem de Deus, e sabe o que Deus está procurando? Ele quer um homem. E a pergunta que você poderia fazer para você mesmo essa noite é se você pode, ou se você quer ser esse homem. Pode se levantar, vamos se colocar de pé. Pedir por irmão Gabriel orar por nós.